Quando a gente começa um projeto, a gente sempre começa do zero, assim, tentando olhar de fato para as coisas que o terreno está querendo dizer para a gente, né? Então, visitar o terreno é importante, conhecer a circunstância e os condicionantes que cercam esse terreno, desde insolação, visuais, os ventos, as vistas, os barulhos, os vizinhos, se tem. Então, isso tudo é super importante para começar um projeto. E a gente começa o projeto sempre os 3 sócios juntos, debruçados sobre uma folha de papel. A gente ainda é meio old school de desenhar à mão ainda, é a nossa forma de trabalhar. E a gente começa a discutir esses condicionantes e como é que eles vão originar e vão dar lugar a um partido arquitetônico, dar um lugar a um conceito que vai nortear o projeto de cabo a rabo. E, curiosamente, isso acontece com uma certa frequência, mas nessa casa em especial, assim, o conceito que permeou a primeira discussão e que gerou a imagem do estudo preliminar, que é a primeira fase de projeto, é o que ficou, é o que agradou o cliente, que foi desenvolvendo a partir daí, com pouquíssimas alterações ao longo das fases mais de desenvolvimento técnico do projeto. Bom, esse é um terreno bem interessante, bem especial, porque ele é super inclinado e ele é inclinado em direção a uma mata. Então, quando a gente começou o projeto aqui, a gente pensou que a mata seria, apesar de não fazer parte do terreno, seria o principal ativo do terreno e que a gente teria que incorporá-lo de forma natural ao projeto. Então, a estratégia principal da casa foi lidar ao mesmo tempo com a topografia e com a vista. O resto é toda uma decorrência dessa abordagem estratégica. A casa é dividida em dois pedaços. Um pedaço mais baixo, ao contrário do que seria um sobrado tradicional, o que está para baixo são os quartos. Então, os quartos eles são voltados para essa mata, para esse jardim do fundo, quase que no nível do terreno, que vai baixando. E a parte de cima, ele é um grande pavilhão metálico, muito leve, apoiado em cima desse grande monólito de concreto. Então, a ideia é que a gente tenha aqui uma casa dividida em duas partes principais. Essa que tem uma relação direta com o terreno e a de cima que tem uma relação direta com a vista. E essa de cima, ao contrário da de baixo, ela é super transparente, ela é toda rodeada de vidro e brises, uma estrutura muito delgada de aço. E uma outra coisa que é importante aqui no projeto é esse nosso contato sempre com o externo, né? Então, a gente está aqui nesse pavilhão com uma vista, mas também a gente tem uma continuidade espacial com uma área externa, que é a cobertura dos quartos. Então, esse grande volume enterrado, semi-enterrado, ele, na verdade, é um novo térreo para casa, né? E o acesso a partir dessa ponte continua aí numa área de lazer grande, com piscina, com solário, com uma área gourmet, uma área de estar externa, que para a gente, nos nossos projetos, é super importante. Esse bloco de baixo, né, esse bloco bem maciço dos quartos, ele é meio como parte do terreno. E ao contrário, em contraste, a gente tem esse grande pavilhão leve, que ele está levemente apoiado sobre esse embasamento. E ele se debruça sobre a vista, a gente tem um balanço grande ali, com quase 10 metros de comprimento, que é um pedaço da construção que está suspensa no ar. Então, no terraço, a gente tem a sensação de estar ali suspenso em cima da copa das árvores, como se fosse a cesta de um balão. Pode olhar 360 graus no ambiente aqui interno, que é todo envidraçado, e o ambiente externo, que é todo debruçado sobre a paisagem. Esse volume de cima, ele é um volume bem linear, bem comprido, e ele se coloca de uma forma a organizar os usos internos em paralelo aos usos externos. Então, a gente tem aqui os ambientes sociais da casa, sala de estar, um espaço para jogos, um espaço para TV, sala de jantar e tal. Todos eles se colocam linearmente paralelos a esse espaço externo. Então, de qualquer lugar desse espaço interno, a gente tem um acesso direto ao pátio externo, que é o pátio do solário, piscina e tudo mais, e que dá acesso a um outro pavilhão com a mesma estrutura, que é uma estrutura metálica, de novo, uma estrutura muito leve, muito singela, que se coloca delicadamente ali na beiradinha desse bloco de embasamento. E ele tem a mesma linguagem, é uma estrutura metálica preta com anéis, vocês veem aí que são anéis que têm uma finalidade de proteção solar. Então, eles funcionam como brise, ao mesmo tempo permitindo que a vista através
revele a paisagem, toda a generosidade aqui da vegetação em volta da casa, mas ao mesmo tempo, em determinados horários da casa, sobretudo no poente, acabe protegendo um pouco mais o ambiente interno. Isso é super importante para a gente ter, num pavilhão de vidro, num lugar super quente, um conforto ambiental e um conforto de uso aqui para os espaços internos, sem depender de um ar-condicionado bombando o tempo todo. Isso é uma coisa também que a gente se preocupa bastante na nossa arquitetura. E os espaços aqui eles são todos contínuos. A gente tem o único elemento de interferência nesse espaço interno social da casa é um bloco de concreto que organiza também a entrada para a escada e acomoda dentro dele um lavabo. Então, é o único espaço fechado aqui. O resto, todos esses espaços internos eles estão de novo abertos para a área externa e um em continuidade do outro, inclusive a própria cozinha, que ela fica a maior parte do tempo aberta. Ela foi prevista para poder ser fechada, mas o proprietário aqui até hoje só fechou uma vez durante uma festa, o resto do tempo ela fica toda aberta e integrada com o espaço de comer e os demais espaços sociais da casa.